Bom dia, paz do Senhor Jesus. Uma vez, estamos aqui com o nosso Comece Bem o Seu Dia. Eu sou o apóstolo Paulo Henrique, da Igreja para Sempre. É com muita alegria que eu entro aí na sua casa, através do teu celular, da televisão, do computador, do áudio, não importa. Com certeza, algo que vai te empoderar muito. E hoje, eu quero falar sobre armas espirituais. É isso mesmo. Ô louco, mas armas? Sim, é como a Bíblia chama. Armas espirituais. Você sabia que há uma maneira de você guerrear contra o mundo espiritual que não vem da parte de Deus, ou seja, da parte do inferno contra nós? Você sabia que gritar não é uma arma espiritual? Você sabia que ler a Bíblia ajuda, mas não é uma arma espiritual se você não colocá-la em prática? Vamos falar de duas hoje. E eu vou ler um texto com você aqui. O texto está em Marcos, capítulo 9, versículo, cadê? 26. Diz assim: E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? E disse-lhe: Essa casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e jejum. Olha aí, ó. Duas armas espirituais eu quero mostrar para você, que apesar de nós podermos orar por você, nós podemos levantar um clamor aqui, um jejum pela sua causa, mas não é só assim. Você precisa lutar as suas causas. Eu preciso lutar as minhas. A igreja precisa lutar as dela. E muitas vezes eu faço um jejum, muitas vezes a minha esposa faz um jejum, muitas vezes eu com a minha esposa fazemos, e outras, toda a igreja. Movimentamos toda a igreja. Nós temos um jejum que começamos a fazer há alguns anos, todo mês de fevereiro, separamos ali um período para orar, para jejuar. No meio do ano, temos um outro projeto, e no final do ano, um outro projeto de jejum e oração voltado para toda a igreja. Por quê? Por causa do que Jesus falou. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aí eu te pergunto, você percebe que tem alguma coisa na tua vida, ou na tua família, ou no teu negócio, que parece que não vai, que você está fazendo tudo certo, você está fazendo tudo direito, você está fazendo tudo segundo a visão que você tem, mas parece que tem alguma coisa engrunhada ali? Você já separou um tempo de oração e de jejum? Mas eu vou te explicar um pouquinho o que é o jejum e vou te explicar um pouquinho aqui o que é a oração. Primeiro vamos começar pelo jejum. Algumas pessoas confundem. Eu estou de jejum, não estou mexendo no meu celular. Eu estou de jejum, eu estou sem ver televisão. Olha, isso é um voto, porque o jejum tem a ver com abstinência de alimento. Agora, assim, eu tirei a Coca-Cola, mas estou tomando suco. Eu tirei o suco, só estou tomando água. Eu não estou menosprezando quem faz isso, mas eu estou ensinando você. Isso é um voto. Eu vou ficar um período sem tomar Coca-Cola. Eu vou ficar um período sem mexer no meu celular. Eu vou ficar um período sem andar de carro. Isso são votos por uma causa. Mas aqui, Jesus está falando sobre jejum. Então nós precisamos deixar claro. É o jejum de alimento. Você vai tomar água. Se você ainda toma remédio, não vou entrar nesse mérito, continue tomando seu remédio.
cada um de nós devemos andar na medida da nossa fé. Então eu oriento. Agora, se você sente de Deus outro nível, é você e Deus, e não um apóstolo colocando um nível de fé para você viver, mas é ensinando você níveis de fé que você possa desejar e decidir viver. É outro papo. Então, volta aqui. Então, quando eu apregou um jejum, eu entendo o seguinte: eu vou ficar um período tomando água. Quando eu faço um voto, aí eu posso, olha, eu vou fazer um voto. Eu só vou tomar o café da manhã. Eu não estou fazendo um jejum. Você está entendendo? Ó, eu vou ficar 21 dias só tomando o café da manhã. Eu vou ficar 12 dias só comendo legumes. Isso é um voto. Isso não é um jejum, porque você está comendo. E tudo bem se você já fez, se você pensa diferente, mas eu tenho que te ensinar o que está na palavra de Deus. O jejum, ele foi ampliando um leque que não precisa. A gente já tem a palavra voto, a gente já tem a palavra sacrifício e a gente tem a palavra jejum. Então, quando Jesus está falando sobre jejum, ele está falando sobre abdicar de alimento. Agora, o corpo, ele suporta ficar sem o alimento, mas ele não suporta ficar sem a água. Então, aí eu te aconselho a tomar a sua água, ok? E também te aconselho, quando você está no jejum, dependendo da tua profissão, automaticamente, fala assim, meu Deus, o apóstolo está ensinando sobre jejum? Estou, porque fica uma coisa muito mística se eu não te ensinar aqui. Você automaticamente só bebendo água, sem nada no estômago, pode até dar um mau cheiro. E se você trabalha com vendas? Então, e como é que eu faço? Um spray, um bochecho, você vai ter que ter ferramentas para isso. E quem ensinou isso foi Jesus. Foi Jesus que me ensinou. Porque ele falou assim, ó, quando você estiver fazendo um jejum, não fica com cara de quem está passando fome, não. Lava o rosto, arruma o cabelo, fica bem, porque não interessa para os outros se você está em jejum ou não. Interessa para mim, para Deus. Então, quem me ensinou a ter hoje alguns ambientes que você tem aqui, meu Deus, como é que eu faço? Será que se eu jogar um spray aqui de própolis com mel, eu estou quebrando o jejum? Será que se eu tomar água com gás, eu estou quebrando o jejum? Olha, irmãos, eu tenho uma visão muito definida disso. A gente tem que ter cuidado com práticas espirituais, com sinceridade de coração, com religiosidade. Então, muito cuidado com isso. A única coisa que eu te ensino, te falo aqui, jejum é você abrir mão de alimento e se manter na água. Se é 6 horas, se são 6 horas, 12 horas, 3 dias. Esses dias eu vi aí um pastor que diz ele que ficou, diz não, né, eu acredito, que ficou 40 dias só na água, que é a terceira ou quarta vez que ele faz isso. Amém. Eu nunca fiz. Nunca fiz. 40 dias, eu nunca fiz. E eu não me sinto menos espiritual. Eu me sinto andando na minha chamada. Então você não tem que se sentir menos ou mais espiritual. Você tem que se sentir caminhando na tua chamada. Eu não fiquei chateado porque eu não fiz isso. Se eu entender que eu devo fazer, se eu sentir um direcionamento de fazer, se eu for levado a fazer, eu faço. Mas eu tenho que ser sincero, eu não fiz 40 dias só de água. Então a mesma coisa é você. Será que não tem uma hora aí que você vai precisar dar uma parada e falar, peraí, eu vou fazer um jejum pelo meu trabalho, eu vou fazer um jejum pelo meu filho, eu vou fazer um jejum pelo meu casamento, eu vou começar 6 da tarde até 6 da manhã só na água. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu vou tomar um café às 8 da manhã e vou até às 20 horas. Nós temos um projeto chamado Fire Day, que 12 horas de culto, de 8 da manhã às 8 da noite, fechamos o projeto com uma ceia, e é jejum, é só água. Tem cafezinho, não tem nada, biscoito, não, é jejum, só na água. Alguns fazem 6 horas, outros 4 horas, outros 8 horas, outros fazem 12 horas. Só que eu ensino que faça um sacrifício. Se você está acostumado a fazer de um jeito,
faça de outro também. E a oração, é claro, né? Eu tomei um tempo maior do jejum, porque às vezes você nunca nem ouviu falar sobre isso. A oração é a única maneira que você tem de falar com Deus. Você não precisa mudar a palavra, você não precisa inventar termo, você não precisa ter cacuete gospel. A oração é a maneira que você tem para falar com Deus. Seja chorando porque está sofrendo, seja celebrando porque você está conquistando algo, seja preocupado porque você tem que tomar uma decisão, ou seja, para você agradecer a Deus, para você colocar a tua vida diante de Deus, teus planos, perguntar para Deus se o que você está fazendo é o que Ele quer, se a sua vida está dando graça a Deus. Tudo isso, você só tem um jeito, a oração. Deus pode falar com você de várias maneiras, várias. Ele pode falar com você através de sonho, mas cuidado, hein? Ele pode falar através da palavra, ele pode falar através de um profeta, ele pode falar através de uma pessoa que você nunca viu na vida, ele pode falar através de um filme, ele pode falar através de uma propaganda, de um outdoor, de uma pintura na traseira do caminhão. Irmão, vai embora. Através de uma criança, Deus usou a minha filha no início da minha conversão para falar comigo. A minha filha, ela era pequenininha, tinha o quê? 3 anos de idade. Nem isso. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Deus usou a minha filha para falar comigo. E foi forte. E minha filha, 2 anos e meio. Então, a maneira que Deus fala, não tem como nem mensurar. Mas você só tem uma maneira, através da oração. Apóstolo, eu posso orar de joelho? Você pode orar de qualquer jeito. A sua oração, ela não vai ser ouvida pela posição que você está, mas sim pela condição do teu coração em relação àquilo que você está. Você pode estar dobrando o joelho e o seu coração longe. Você pode estar em pé e o seu coração longe também. Mas você pode estar em pé com o seu coração perto de Deus. E você pode estar de joelho com o seu coração perto de Deus. Então, a maneira que vai... se eu orar de madrugada, porque a Bíblia diz que de madrugada Deus vai ouvir. Mas e no Japão? Aquilo é uma maneira de expressar o seu sacrifício na madrugada. Mas não porque Deus vai ouvir diferente quem está orando 2 da tarde. Até porque nós vemos muitas igrejas com cultos de oração, se podemos chamar assim, 3 da tarde. Então, o 3 da tarde é menos valorizado do que a vigília. E a vigília menos valorizada do que ir orar no monte. Olha, gente, eu não ensino isso. Eu não aprendi isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia as coisas muito simples. Então, se eu tenho que orar de joelho, porque eu vou orar de joelho. Se eu tenho que orar deitado na minha cama, porque eu lembrei de algo e estou deitado na minha cama e estou orando. Se eu estou sentado assistindo televisão e eu estou preocupado com a situação, eu aperto lá, eu muto a televisão e eu oro ali, seja 1 minuto ou 10 minutos, não importa, é a minha maneira de falar com Deus, porque eu só tenho uma maneira, através da oração. Tem demônios que eles vão sair da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, até da igreja, se tiver, né? Não um demônio, mas uma pessoa endemoniada, jogando contra. É jejum e oração. Então fica aqui um desafio para você. Pense nisso, coloque a sua vida diante de Deus, pense no jejum, assista novamente, pense novamente. Quer me mandar uma mensagem no particular do Instagram? Vai lá, PR Paulo Oficial, e a gente explica melhor isso aí. Que Deus te abençoe, guarde, e que você possa vencer todas as armadilhas que Satanás colocou em você. Valeu!